duas fontes, uma de frente à outra. Uma fonte era a cisterna, água que mata a sede. A outra fonte é a fonte que jorra desta vida para a vida eterna. As duas fontes estão uma de frente uma da outra, de frente uma da outra. Jesus está ali sentado. Jesus chega na cidade chamada Sicar. Jesus ele vai para um lugar estratégico. Prepare-se para ouvir uma palavra de Deus para a sua vida. Com ele, pastor João Paulo Ferreira. Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Antes de fazer menção da palavra do eterno Deus, eu quero lhe convidar a curvar a vossa cabeça. Oremos a Deus. A presença dele está entre nós nesta noite. Poderoso Deus e eterno Pai, é na autoridade da tua palavra, é no comando do teu Santo Espírito que nós encontramos nesta noite dentro deste santuário. Aqui estamos, Senhor, para prestar o nosso culto de adoração ao Senhor. Eu, como servo, como ministro da tua palavra, eu rogo que a tua presença se conosco nesta noite, que a tua presença cerque este altar, que a tua presença passeie em nosso meio. Cerca a tua igreja com a nuvem da tua glória. Eu repreendo na autoridade da tua palavra todo espírito de inquietação, todo roubador da palavra, todo espírito de incredulidade, que venha cair por terra na autoridade da tua palavra. A única voz que venha ecoar aqui seja a voz do teu Santo Espírito. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Você pode louvar a Deus com uma linda salva de palmas? A regra é clara. Se o pastor senta, a igreja senta, tá bom? Quem já cultuou na AD sabe do que eu estou falando. Vamos para o texto sagrado. Queiroz está ali na expectativa. Quarto evangelho escreveu João, capítulo de número 4. Estaremos abordando 2 versículos, o 15 e o 16. Inserido está o texto assim: disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Versículo 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Diga amém. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirar. Versículo 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem. Haja vista que já foi proferido através da pessoa do pastor Wagner, e é bem sabido que hoje é denominado culto da palavra. E eu me apego nesse tema, por quê? Porque tudo, Raquel, está fundamentado na palavra. Deus, ele agiu, Vânia, Deus, ele agiu no passado por meio da sua palavra. Deus, ele age no
presente, pastor Maninho, por meio da sua palavra. Já dizia o apóstolo Paulo, na epístola, escrevera o mesmo aos Romanos, capítulo de número 10, versículo 17. De sorte que a fé, ela vem ou ela é por ouvir o quê? A palavra. Nesta noite eu serei, como sempre, um porta-voz da palavra. Pastor João, por que um porta-voz? Lia, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Serei apenas um expositor da palavra, mas a palavra, ela é de Deus. Esse texto que, ora, acabamos de ler, quarto evangelho, escreveu o evangelista João. Não vou me deter na biografia a respeito de um dos filhos de Zebedeu, cujo nome era João. Não vou me deter acerca do elo da amizade que João tivera com o Cristo, mas vou me apegar naquilo que o mesmo escreve acerca do ministério do Messias, Jesus de Nazaré. Observa que no capítulo de número 4, versículo 1, está escrito que Jesus, ele ficou sabendo de um comunicado, e esse comunicado, ele foi propagado entre os fariseus. E qual foi o comunicado? Qual foi a mensagem que chegou diante dos fariseus? Os fariseus ficaram sabendo que Jesus, pelo poder da sua palavra, estava fazendo milagres extraordinários e também batizando mais do que João o Batista. Todos em Jerusalém, Judeia, Samaria, Galileia, acreditava que João o Batista era um profeta enviado de Deus. Propagava a sua palavra rema defronte o rio Jordão, e defronte o mesmo se deparava grande multidões para ouvir a palavra que saía da boca, dos lábios do profeta, melhor dizendo, de João o Batista. Então os fariseus ficaram sabendo que Jesus estava fazendo mais do que João. De fato que no versículo de número 2 diz que Jesus não batizava. Quem batizava era os discípulos. Mas o boato vai crescendo, a fama vai se propagando. Agora, quando Jesus ficara sabendo desse comunicado, geograficamente ele estava na cidade chamada Judeia. Versículo de número 3, está inserido que Jesus deixou a cidade chamada Judeia, e ele foi, grave essa expressão, e ele foi outra vez, Adriana, para onde? Para a cidade chamada Galileia. Se o texto fala que ele foi outra vez, é porque Jesus já tinha permeado a cidade chamada Galileia.
O texto ele é taxativo no versículo de número 4, aonde diz que para Jesus chegar até a cidade da Galileia, era necessário, grave esta fala, era necessário Jesus passar por Samaria. Era necessário Jesus passar por Samaria. Qual é o seu nome? Verônica. Seja bem-vinda em nosso meio, tá? Que Deus em Cristo lhe abençoe. O texto diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Agora, por que era necessário? Haja vista que muitos não explicam o porquê. Outros são taxativos, dizendo que é necessário Jesus fazer algo na vida de fulano. Mas dentro do texto diz que Jesus está saindo da Judeia, indo para a Galileia, mas para Jesus chegar na cidade, era necessário passar por Samaria. Agora, por que era necessário? Vamos entrar na história. A distância da Judeia para a cidade da Galileia é aproximadamente de 180 km. Pastor Wagner, era de 185 km. Agora, se Jesus fizesse a rota passando por Samaria, diminuía para 120 quilômetros. Então Jesus chama os seus discípulos e ele verbaliza dizendo: vamos até a Galileia, mas vamos passar por Samaria. Na mente dos discípulos, Jesus estava economizando tempo. Na mente dos discípulos, Jesus estava indo por Samaria por causa da quilometragem. Mas no mundo espiritual, a questão não era quilômetro, pois Jesus nunca se preocupou andar kms e mais kms para propagar a sua poderosa palavra. O sentido da palavra que Jesus passou na cidade, fez questão de passar por Samaria, foi por causa de unicamente uma pessoa, ou seja, unicamente uma mulher essa que era conhecida na cidade chamada Samaria, mulher essa que era desprezada pelas outras, mas os céus, Deus o amava. A Bíblia diz que para tudo existe um tempo determinado por Deus debaixo dos céus para todas as coisas. Talvez você ache que veio cultuar a Deus aqui por um acaso. Não foi acaso. Você veio trazida pela potente mão de Deus. E nesta noite, por amor a vós, Deus ele tem o poder de fazer algo grande sobre a tua vida nesta noite. Por causa de uma mulher, Jesus, ele corta a rota e ele passa por Samaria. Para quem sabe de história, conhece muito bem que um judeu jamais poderia entrar no território samaritano. Mas aquele judeu chamado Jesus de Nazaré, ele não era um judeu qualquer, ele sempre foi um filho de Deus. Aonde o homem não tinha misericórdia, ele sempre teve misericórdia. A graça de Deus está aqui, diga amém. Jesus resolve passar por Samaria. E que quando ele chega no território de Samaria, ele chega em uma região chamada Sicar.
Diga comigo, Sicar. Pastor Maninho disse carro. Completa com o nome carro. Então Jesus chega na cidade chamada Sicar. 2 Wagner, Sicar. E Jesus ele vai para um lugar estratégico. Observa que ele não está só, está com seus discípulos. Mas Jesus fez questão de se aproximar de um ponto de referência. Que ponto que era esse? Uma cisterna, um poço de água. E esse poço ele foi escavado. Ele foi criado pelo patriarca Jacó. Jacó cavou esse poço. E ele chega para o seu filho chamado José. E ele disse: eu deixarei esse poço de herança para você. Aquele poço fluía água, aonde os habitantes de Sicar desfrutavam da água daquele poço. Versículo de número 6. Está escrito que Jesus está cansado, Lia. Ele está cansado porque andou 120 km. E ele para e senta de frente àquela cisterna. Celinho, 2 fontes, uma de frente à outra. Uma fonte era a cisterna, água, que mata a sede. A outra fonte é a fonte que jorra desta vida para a vida eterna. As 2 fontes estão uma de frente uma da outra. Jesus está ali sentado. E ele não permitiu que ninguém ficasse com ele. Ele deu uma ordem para os seus discípulos: não durma não, tá? Jesus deu uma ordem para os seus discípulos e disse: ide até a cidade comprar comida, porque eu vou ficar aqui sozinho. Eu vi tu cochilando. Isso já é perseguição. Jesus preferiu ficar sozinho. Mandou seus discípulos ir até a cidade comprar comida. E enquanto ele está sozinho, observa comigo o versículo de número 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim, junto à fonte. E era isso quase a hora sexta, versículo de número 7. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Observa que João, ele é detalhista. Ele diz que Jesus está cansado, primeiro tópico. Segundo, está de frente à cisterna, o poço. E terceiro, ele verbaliza o horário. João disse que era quase a 6ª hora do dia. Pastor, 6ª hora do dia, que horário que é? Aqui no Brasil. Quem foi que respondeu? Meus parabéns. Era 12 horas em ponto. 12 horas em ponto. Jesus está de frente à cisterna. E aparece no cenário bíblico uma mulher. E ela aparece com um cântaro na mão. Ela vem tirar água para beber. Que quando ela se aproxima da cisterna, ela avista um judeu sentado, sozinho. Ela se aproxima. Jesus olha para ela e disse-lhe assim: mulher, dá em mim de beber desta água. A mulher irônica
carregada de costume, de protocolo, porque ela era uma samaritana, ela repreende Jesus e disse-lhe assim: não sabeis vós que não existe comunicação, fala, entre judeu e samaritano? Ela estava dizendo: como é que você se atreve a falar comigo, sendo que eu sou uma samaritana, você é judeu? Aí Jesus olha para ela com uma voz mansa e delicada. Ele disse: ah, se tu soubesse, se tu conhecesse o dom de Deus e conhecesse quem é que está te pedindo água, tu irias pedir e Deus te daria água viva. Aquela mulher olha para Jesus, identificando que ele não tinha com que tirar água. Ela disse: Senhor, tu és maior do que o nosso pai Jacó, que fez esse poço, deixou de herança para o seu filho José, bebeu da água, os seus gados beberam, morreram, nós estamos desfrutando desta água. Jesus naquele momento olha para aquela mulher e diz: qualquer que beber desta água, qualquer que desfrutar desta água, deste poço, tornará até sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Eu quero ser sucinto e hipoteótico aqui nesta noite e dizer com muita evidência: esta mesma fonte, Filipe, chamada Jesus de Nazaré, está entre nós nesta noite, e esta fonte está disposta a jorrar entre nós nesta noite, trazendo vida, trazendo avivamento nesta noite. Você acredita? Levanta a tua mão, faça uma reação, adoremos-lo a Jesus. A presença dele está entre nós. Eu já estou partindo para a finalização, pois temos que cumprir o horário. Mas eu quero falar compassivo e dizer com muita convicção: existe em nosso meio uma fonte chamada Jesus. Para quem estuda a Bíblia sabe que quando falamos de água na Bíblia, está falando da pessoa do Espírito Santo. Pastora Shirley, há quantos que já perderam, pastor Maninho, a sede, meu pastor Israel? Há quantos que já perderam a sede de ser cheio do Espírito, de ser embriagado pelo Espírito? Prefere as coisas mundanas deste mundo, prefere os prazeres, e já perderam a sede da presença de Jesus. Nesta noite existe um renovo em nosso meio. O nome desse renovo é a presença da fonte. Quem é a fonte? É Jesus de Nazaré. Ainda este domingo à noite, estava nos pregando, e eu pregava abordando sobre a presença de Jesus. E eu dizia naquela noite: você pode cantar sem a presença. Grave isso daqui. Você pode cantar sem a presença de Deus, Almir. Você pode pregar sem a presença de Deus. Você pode glorificar a Deus sem a presença de Deus. Você pode ter uma boa oratória sem a presença de Deus. Você pode andar como homem de Deus sem a presença de Deus.
Mas uma coisa é fato: sem a presença dele, ninguém consegue entrar nos céus, porque tudo é por intermédio da sua presença. Já dizia Davi: para onde eu fugirei da tua face, ó Deus? A presença dele é primordial. Porque eu prego? Por causa da sua presença. Porque você é de pé? Por causa da presença dele. Porque o vendaval ainda não atingiu a tua casa? Por causa da presença dele, que tem sido o teu, o meu, o nosso edificador. Portanto, nesta noite, não abra mão da presença, não abra mão da fonte, beba da fonte, seja cheio do Espírito de Deus. Agora, partindo para a finalização, 5 minutos para concluir. O louvor já pode até se aproximar. Agora, por que esta mulher, ela teve um encontro com Jesus à hora sexta do dia? Grave isso daqui para você não perder o foco da mensagem. Não era comum as mulheres naquela época andarem sozinhas, não era. Elas andavam, pastor Maninho, em grupo. E elas acordavam cedo. Primeiro horário do dia. Que horário que era? 6 horas da manhã. Agora, por que esta mulher está indo sozinha, fora do horário, meio-dia? É por causa da sua conduta e por causa do seu testemunho. Mas aquela mulher estava na frente, de frente, que sabe e conhece de todas as coisas, e ninguém consegue fugir dos seus olhos. Então, perto do meio-dia, Jesus para naquela fonte. Jesus pede água àquela mulher. A mulher repreende o Cristo. E Jesus, ele é taxativo, dizendo: se alguém beber desta fonte, vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais vai ter sede, porque vai saltar desta vida para a vida eterna. Aquela mulher, concluindo, aquela mulher chega em uma conclusão que precisa desta água, para que não voltasse naquele poço para beber. E ela diz: Senhor, aonde eu posso encontrar, versículo 14, aonde eu posso encontrar esta água, para que eu não venha mais aqui tirar, beber? Jesus disse: você quer beber da água da vida? Ela disse: eu quero. Jesus disse: então vai na tua casa, chama o teu marido e vem beber desta água. Aquela mulher olha para Jesus e disse: eu não tenho marido. Jesus olha para ela e disse: tu disseste a verdade, porque tivesse 5 maridos, e o que tu tens agora não é o teu marido. Isto falasse com verdade. Muitos criticam esta mulher pela conduta, que ela teve 5 maridos, mas que quando ela estava na frente do Cristo, ela falou a verdade, ela foi verdadeira. Ela disse: eu não tenho um marido. O que é isso? Para beber da fonte, para ser cheio do Espírito, devemos ser verdadeiro diante dos homens e diante do Cordeiro de Deus. Aleluia! Só bebe da água quem tem sede, só desfruta da água quem tem o seu coração limpo perante Deus. 2 minutos eu concluo agora, falando sobre a presença. Fique de pé em nome de Jesus. No final do ano agora, de 2025 para 2026, eu não sei se o pastor Israel vai lembrar desta fala,
Nós estávamos na oração. Grave isso daqui. Nós estávamos na oração. Não tivemos oração aqui, foi na parte de cima. E que quando nós estávamos orando, eu tive uma experiência, e dentro dessa experiência, eu fui repreendido por Deus. E eu quero compartilhar para vós outros, falando acerca da presença de Deus. Depois que nós paramos de orar, acabamos de orar, o pastor Israel disse assim: algum dos irmãos tem algo para dizer? Algum dos irmãos tem algo para testificar? Isso foi a fala dele. Mas antes de eu pôr de pé, eu estava orando assim. Olha a minha oração. Isso foi numa segunda. E eu orava e eu dizia assim: Senhor, amanhã é terça-feira, teremos o culto da palavra. Toma em tuas mãos aquele que vai abrir o culto, o que vai ministrar a oferta. Toma em tuas mãos o departamento de louvor. Traga avivamento para a tua igreja. E eu repeti esta palavra por 3 vezes, e dizendo: traga avivamento para a tua igreja. Na terceira vez Deus disse para mim: pare de orar. Naquele momento eu fui repreendido, e Deus disse: não peça para eu trazer avivamento para a minha igreja. E eu disse: mas como, Senhor? E Deus disse: eu que quero trazer, mas depende da minha igreja. A minha igreja tem que me buscar. A minha igreja tem que ter sede da minha presença. Aí eu lembrei da fala do profeta Jeremias, aonde ele profetiza e diz acerca da presença do Senhor, dizendo: buscar-me-eis e me encontrareis, que quando me buscarem de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor. Quando a igreja brasileira se pôr de pé, se posicionar, buscar a Deus, abrir a sua alma, aí vai ter avivamento. Vai! Me dava séria. A presença dele está aqui. A presença dele está aqui nesta noite. Se você tem sede de Deus, seja saciado nesta noite. Não precisarei me voltar a minha sede saciar. Uma vez eu já ouvi meu falar de beber, pois tenho sede. Não quero marchar em outra fonte. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez eu já ouvi meu falar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, dá o meu Senhor. Eu quero fluir em paz a paz. Eu quero beber da fonte, onde água me jorrar. Deixe seu like,